evangelista adquiriu um exemplar do livro O Grande Conflito. Obra essa criada e publicada inicialmente pela profetisa e cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White. Ele começou a ler sem saber do que se tratava aquele conteúdo e antes que a leitura fosse finalizada, ele com muito ódio no coração queimou até a última página daquela obra. O interessante é que depois que isso aconteceu, a vida desse homem nunca mais foi a mesma. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo! Para quem não sabe, o budismo é uma religião que não crê na Bíblia Sagrada. Na verdade, eles têm o seu próprio livro, que é o Tripitaka. Consequentemente, os seus adeptos não creem em Deus, nem tampouco creem em Jesus Cristo. Essa religião, na sua forma clássica, é também uma forma de filosofia oriental. Ela foi criada pelo Siddhartha Gautama, o próprio Buda. E o mais curioso disso tudo é você ver que o budismo, mesmo não crendo em Deus, nem na palavra de Deus, crê no próprio criador, no próprio fundador dessa religião, que é o Buda, né? Eles têm o fundador dessa religião como o próprio Deus deles, né? Então você vê que um movimento desse é considerado religioso, né? Porque é uma religião, é tido como uma religião. De contrapartida, você tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que prega um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, crê o amor e a misericórdia desse Deus, entregando seu próprio Filho na cruz para morrer pela humanidade caída. Prega também o plano da salvação e o retorno de Cristo Jesus. Você vê que essa igreja é de fato uma igreja cristã, mas infelizmente é considerada por muitos como seita. Tem coisas que não entram na minha cabeça, eu não consigo entender. É muita injustiça. Aproveita e já me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Se você já conhecia essa religião e se você já conheceu ou conhece algum adepto a ela. Existem muitas celebridades, tanto nacionais como internacionais, que já admitiram fazer parte desse movimento, o budismo. Algumas delas eu vou citar aqui que são bem conhecidas, como por exemplo, Cláudia Raia, Beth Faria, Ney Matogrosso, Sharon Stone, Cristiane Torlone, jogador Dentinho e tantos outros. Pois bem, o testemunho de hoje vem lá de Ubatuba, no estado de São Paulo, e tem como protagonista o até então budista Marcelo Lima. O ano era 2004, quando um comportor adventista bateu à sua porta e lhe ofereceu ali alguns exemplares. Dentre eles estava O Grande Conflito. O título chamou demais a atenção do Marcelo e logo ele adquiriu aquele exemplar. Ele começou a ler aquele livro e ao passar dos dias, ele foi se enchendo de muitas angústias e muito ódio, porque o conteúdo daquele livro ia contra todas as crenças que ele tinha no budismo. Antes que ele finalizasse a leitura, aquele livro já estava entre as chamas e ele ficou pertinho da fogueira para se certificar de que aquele livro queimaria até a última letra. O interessante é que depois que ele queimou o livro O Grande Conflito, a vida dele nunca mais foi a mesma e a gente vai entender o porquê. Para o Marcelo, todas as linhas que ele havia lido ali para ele não passavam de heresias. Por isso ele decidiu queimar o livro para pôr um ponto final naqueles assuntos. O interessante é que os dias, as semanas, os meses iam se passando, mas o Marcelo não tirava aqueles assuntos da sua mente. Ele não sabia, mas enquanto as chamas que queimaram o livro se apagavam, uma chama muito mais forte
A chama da verdade surgia em seu coração. Alguns anos se passaram, cerca de 3 anos, e o Marcelo não conseguia esquecer o que havia lido. Ele, ouvindo uma programação de rádio, acabou conhecendo a sua futura esposa, a Ana Cristina. Os dois se tornaram amigos, namorados e, enfim, se casaram. Num determinado dia, o Marcelo estava trabalhando e a sua esposa estava em casa, até que mais um comportor adventista bateu à porta do casal. A Ana Cristina atendeu aquele homem muito educado e que lhe apresentava ali alguns exemplares. Por curiosidade, o livro que mais chamou a atenção da Ana Cristina foi justamente O Grande Conflito. Ela ficou muito interessada no conteúdo que tinha naquele livro. Isso porque o comportor explicou para ela do que se tratava aquele exemplar. Ela ficou tão interessada em comprar, mas explicou para o comportor que ele não poderia comprar sem a permissão do esposo, que estava trabalhando. O comportor, então, pegou o seu endereço e o seu contato para que um exemplar de um estudo bíblico a respeito daquele tema, o grande conflito, fosse enviado gratuitamente para a sua casa, para o seu endereço. A Ana ficou muito feliz em saber que receberia aquele estudo gratuito na sua casa. Os dias foram se passando e enquanto esse exemplar não chegava, chegou então a Semana Santa. E na Semana Santa é um momento muito especial para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é feito ali a Semana do Calvário, é a semana de estudos, a semana de cultos, onde a comunidade é convidada a participar dessa atividade. E adivinha só? O comportor que atendeu a Ana Cristina deu o seu nome e o seu contato lá na igreja, próximo à casa dela. O pastor adventista então fez questão de chamar aquele casal para participar ali daquela programação tão especial. E por incrível que pareça, o Marcelo, que era simpatizante ao budismo, aceitou o convite e ambos foram para a igreja. Chegando ali, o casal foi muito bem recebido, muito bem acolhido e no final da Semana Santa receberam um convite. O convite era de estudar a Bíblia juntamente com os adventistas na casa dele. O Marcelo então pensou e perguntou como seria esse estudo. O pastor então começou a explicar para eles os assuntos que iriam ser abordados ali no estudo bíblico. No momento em que o pastor começou a explicar, veio à sua mente o livro O Grande Conflito. Daí o Marcelo falou para o pastor adventista. Ele disse o seguinte: "Ô pastor, há cerca de 3 anos atrás, uma pessoa bateu na minha porta e me vendeu um livro. E o livro falava basicamente disso aí que o senhor está falando. Eu joguei o livro fora porque eu tenho minha religião, eu sou budista." E aí o pastor perguntou: "Que livro era esse?" E o Marcelo, que não tirava aquela obra da sua mente, revelou. O nome do livro era O Grande Conflito. O pastor disse: "Pois bem, esse é o livro da nossa igreja. É uma obra criada por nossa igreja." Começaram então o estudo bíblico e o Marcelo, que nunca havia estudado a Bíblia, se convenceu de que é um livro especial, é um livro sobrenatural, a palavra de Deus, e que tinha muita coerência com o livro que ele havia lido há alguns anos atrás. O Marcelo então percebeu que estava na direção certa, que um Deus criador de fato existe e ele é real. Quanto mais ele aprendia das Escrituras, mais fé era construída no coração daquele homem, a fé no Deus Criador. O casal foi batizado no dia 7/7/2007. Para eles foi um dia de renovo, foi um dia de festa, um dia de celebração. Isso porque o Marcelo conta que foi nesse dia que a venda caiu dos seus olhos e ele percebeu que era uma nova criatura. Louvado seja Deus, porque esse testemunho chegou até você no dia de hoje, porque essa mensagem te alcançou no dia de hoje. Eu não sei de que religião você faz parte,
Mas saiba de uma coisa, existe um Deus que é o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, que tem o maior desejo no coração, e esse desejo é te ter pertinho dele. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos, seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.